A história de Severiano Melo, ela se envolve, a bom lugar com a cajucultura. Nossa capital do caju, ela vem se destacando ao longo de muitos anos na cultura do cajueiro. Hoje a capital do caju ela é vista como um exemplo de melhorias para essa cultura a nível nacional. Isso é dito pelos pesquisadores da Embrapa, São pessoas renomadas para falar do assunto. Severiano Melo hoje é o paraíso da cajucultura. Os produtores foi quem fizeram a sua lição de casa. Eles evoluíram com seus pomares, eles fizeram com que Severiano Melo hoje seja o único município do país que tem uma cajucultura precoce que produz o ano todo desde julho de 2019. Com relação à qualidade, à tecnologia, então assim, isso nos deixa muito grato. Saber que nosso esforço, nosso trabalho está sendo reconhecido. A comunidade de Bom Lugar que tem esse vínculo, já existiam algumas plantas pelos registros de cajueiros, inclusive plantas algumas que, segundo se tem registro, já passam aí de seus 80, 100 anos. Hoje, as delegações que vêm até de outros países visitar Severiano Melo, por quê? Porque nós somos o destaque. Isto veio evoluindo com o tempo, no pioneirismo de Neto Melo, que acreditou que a cultura do caju, principalmente a castanha, tinha um retorno rentável para as propriedades, e nesse pioneirismo que a gente falou de Neto Melo, seus filhos deram continuidade. Eles praticamente erradicaram os pomares que Neto Melo já vinha fazendo e passaram para o precoce. Nossa cajucultura, ela vem se destacando especialmente na alta produtividade que a gente está alcançando, Onde nossa cajucultura ela é uma média aí de 450 a 600 quilos de castanha hectare ano, e essa média a gente consegue hoje com clones melhorados de 1.000 a 2.000 quilos de castanha hectare ano sem muito esforço. Isso é fruto de clones melhorados pela Embrapa e de cultivo, adequações de melhoramento da nutrição de plantas, que faz com que a gente consiga um resultado tão satisfatório. Cada dia a gente tem que ir inovando para tentar compensar a questão dos custos, porque com o manejo que a gente tem hoje, os custos de produção se elevaram muito. Então, para compensar, a gente precisa também elevar bastante a produtividade. A partir de 2015 foi que veio esse boom na cajucultura atual, essa explosão de Severiano Melo reconhecida, apesar de cajueira não precoce, com o então prefeito Genildo Melo. Ele, além de trazer o cajueira não precoce para Severiano Melo, montando unidades experimentais junto com a Embrapa, junto com a Emparne, ele também construiu uma fazenda, ele adquiriu uma propriedade e instalou 800 hectares de cajueiro, inclusive 400 irrigados. Então, com toda a tecnologia, com todo o apoio da Embrapa, de engenheiros agrônomos, montou uma indústria de beneficiamento de caju. Então, isso deu outra alavancada. De 94, Severiano Melo teve esse início. Mas aí poucos acreditaram no cajueiro não precoce, porque era uma planta pequena, que iria produzir pouco, e o cajueiro gigante era aquela enormidade, produzia mais. Mas com o tempo, a própria tecnologia ela tende a vencer os desafios, a vencer essas barreiras das mudanças que existem na nossa natureza humana, principalmente no produtor mais antigo. Você não tinha como chegar para ele e dizer que um cajueiro, que você colheu o caju aqui na mão, que era da sua altura, aquilo iria produzir magnificamente como existe hoje, em qualidade e em quantidade. Para dar exemplo a demais regiões produtoras. E a cada ano a gente vê a melhoria, o aumento na produtividade em áreas que está sendo feito. Nosso trabalho está sendo reconhecido e está conseguindo
ter avanços na cajucultura e, com isso tudo, ser exemplo para outros produtores de outras regiões e de outros estados. Agora, já recente, 2015, 2016, houve um ataque muito severo de pragas, né, de mosca branca, mais específico. Boa parte dos pomares foram devastados. Os verdadeiros cemitérios de cajueiros nas propriedades, seja pelas secas ou pela própria incidência da mosca branca. A maioria que hoje conseguiu replantar, refazer os pomares, foram todos sem incentivo do poder público. Essa praga, ela dizimou a cajucultura mais velha, vamos dizer. A gente vê que áreas que foram dizimadas hoje já são produtivas, e foi uma lástima na época, mas que no momento a gente vê que foi um benefício, né, que tirou aquelas plantas velhas que não produziam e que hoje está diferente, né, produzindo muito e produzindo com qualidade. Fizeram com que Severiano Melo hoje seja o único município do país que tem uma cajucultura precoce que produz o ano todo. Isso é um fato inédito. Isso de sequeiro, não estou falando aqui em cajucultura irrigada. Irrigada ela tem outros setores que produzem o ano todo. Aqui de sequeiro, que é na fazenda de Naelson Melo. Com esse avanço dos cajucultores em melhorar os seus pomares, chamou a atenção de que da Embrapa, que teve aqui num período de 4 anos, de 94, por aí, 98, então a Embrapa retorna com teste de novos clones, visitando por que as nossas terras são tão boas para a cajucultura, onde cultivares ou clones como o 51 não se adaptaram bem no Ceará, não se adaptaram bem no Piauí, mas aqui produzem maravilhosamente. Então, nós temos esse diferencial, nossas terras e nossos cajucultores, que acreditam nessa força da cultura. Com essa nutrição de planta que a gente consegue fazer, também traz muito benefício, que é a qualidade no que se produz, que é a castanha e o caju. A nossa castanha é uma castanha muito procurada, porque ela é produzida de planta nutrida, consequentemente, é uma castanha que dá alto rendimento, isso beneficiando a quem vai processar, né? Dando alto rendimento, então é o que o processador quer e precisa. Ele não compraria uma castanha de baixo rendimento de amêndoa, né? Então, Severiano Melo hoje se destaca em uma zona de produção de castanha de alta qualidade. Isso obtido devido a essas mudanças que a gente tem conseguido, que é a nutrição de planta e todos os tratos que a gente tem inovado, né? Hoje, a colheita do caju e da castanha na nossa região, um serviço que o trabalhador ganha relativamente bem, né? Se você comparar outras culturas, fazendo uma diária que realmente é atrativa. E isso também nos traz mão de obra, né, de outras cidades, que a região aqui tem muita gente vindo, eu encontrei pessoas aqui, equipes que estavam lá no estado de São Paulo, colheita da laranja, que não foram mais. Estão aqui na colheita da castanha e do caju, porque é mais próximo de casa e ganham melhor. Então isso cada vez mais enriquece, né, nossa região, porque nós estamos exportando a outros estados aí quantidade e qualidade de castanha, né? Eu digo que a cajucultura é uma das culturas mais importantes para o semiárido nordestino, porque ela gera emprego e renda de forma extraordinária no período mais necessário para essas famílias, que é o período do verão, que a gente chama de junho a dezembro. Então, a importância social da cajucultura ela é enorme, é inimaginável. Se pegarmos hoje o município de Severiano Melo, nós somos a 6ª renda per capita do estado do Rio Grande do Norte. Graças ao quê? À cajucultura. Então, a gente precisou adequar um novo manejo. O que seria esse manejo? A gente precisou buscar novas tecnologias para que a gente conseguisse conduzir o pomar com mais eficiência. Além da gradagem que a gente já fazia e da poda superficial, a gente precisou mudar o sistema de poda. E com relação à poda,
a gente fez a aquisição de uma máquina que tem nos ajudado bastante, tanto com relação à mão de obra e com relação à produtividade. Encontro pessoas dizendo que vai dificultar muito ainda, mais a mão de obra, né? Mas eu não vejo dessa forma. A nossa mão de obra é a mesma de muito tempo, só que as áreas elas vêm aumentando. Então, o que devemos é buscar a mão de obra fora, né? O que ainda precisamos é de maquinário, né? Que faça pelo menos o descastanhamento, porque mesmo que você colha o caju seco, né, no chão, junto com a castanha, se existir uma máquina que já tem máquina, só que ainda não muito eficiente, que acredito que logo a gente vai ter. Então a gente aproveitaria o caju seco para ração animal e a castanha. Então a poda mecânica, ela inovou a cajucultura, não só diminuindo a mão de obra, né, que uma máquina faz por dezenas de pessoas que fazem manual, mas deixando a planta com a copa toda nova, floração e frutificação seja bem superior a uma planta que não se faça a poda mecânica. E daí possibilitando os tratos culturais como a adubação, a máquina, o trator passa livremente entre linha, entre plantas, devido àquela poda que foi feita, né? A gradagem facilita muito a máquina e também o restante de ervas daninhas que fica na planta, né? Ficando bem menos, porque esse implemento ele vai passar mais próximo da planta. E tudo isso, então, nós pensamos e conversamos mais uma vez, chamamos o deputado Hermano, nós queremos o título de capital do caju para Severiano Melo. Por quê? Porque a Embrapa já nos dizia que nós somos o paraíso da cajucultura no Brasil. Então nós conseguimos, né, essa lei, é a lei 10.994 de 2021, que reconheceu o Severiano Melo de uma forma, eu diria que sem falsa modéstia, mais do que justa. E agora nós estamos marchando para outro patamar. Nós vamos conseguir, se Deus quiser, que Severiano Melo seja reconhecida a capital nacional da cajucultura. Melo hoje tem o título de capital potiguar do caju, não é em vão. Mesmo com todas as dificuldades, principalmente sem apoio do poder público, mas a gente foi fazendo e hoje o quadro de produção do nosso município é totalmente diferente de 9, 10 anos atrás. Então isso nos deixa muito feliz, porque a gente vê a recompensa do nosso esforço, do nosso suor. E nós precisamos pressionar nossos representantes na Câmara Federal, porque está sendo produzida a reforma tributária no Congresso Nacional, para que esteja isento de tributos os produtos derivados da cajucultura. Mas Severiano Melo evoluiu, mas evoluiu graças à persistência, à insistência, graças ao acreditar do cajucultor. Como a gente costuma dizer, eu costumo dizer dos Zés do Caju, das Marias Castanhas, né? A família da cajucultura, que onde a gente vai, a gente transmite isso. E vamos levar cada vez mais a nossa capital do caju ao nível que ela merece. Hoje nós somos, Severiano Melo é a capital potiguar do caju. Amanhã Severiano Melo será a capital nacional da cajucultura. Por quê? Porque nós temos os melhores pomares, porque nós temos grandes produtores, que eu digo grandes porque eles acreditam na cajucultura. Nós temos hoje em nosso município a única ou a maior indústria de beneficiamento de caju do estado do Rio Grande do Norte. Está sendo construída uma segunda. Então, o que falta hoje para a capital do caju se tornar cada vez maior é política pública voltada para o setor da cajucultura. Isto eu digo a nível de município, isto eu digo a nível de estado e a nível de país.
desde 2013. É a Lei 12.834, uma lei federal. Cria um fundo de apoio à cajucultura, o Funcaju, que não foi regulamentado. Então isso é um prejuízo para a atividade. Então nós somos a capital do caju, porque geramos emprego, porque geramos renda, porque geramos esses postos de trabalho não somente para a nossa população, mas para a população dos municípios vizinhos. Então, uma capital é isso, né? É abraçar aqueles que estão ao seu redor e crescer cada vez mais. Então, vamos crescer com a cajucultura e vamos elevar esse patamar cada vez mais, porque, volto a dizer, econômica e socialmente é a cultura mais importante para o semiárido nordestino, onde nós estamos aqui, principalmente na região do Oeste Potiguar. Nossa capital do caju, viva e para sempre.